Boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem? Boa tarde, muita paz, muita luz nos coraçõezinhos, beleza? Tudo jóia? Estou aqui mais uma tarde de domingo, como sempre, para desejar que todo tipo de bênção, todas as bênçãos estejam sobre nós, né? Sobre as nossas vidas, e não só as bênçãos, né? Mas quando precisar, a exortação do Senhor também, exortação de Jesus, de Deus nosso Pai, né? Porque nós também precisamos ser corrigidos, né? Nós fazemos coisas erradas muitas vezes, falamos coisas erradas, né? Damos certos deslizes, que Deus às vezes precisa não chegar também digamos assim, chegar a gente na chincha, né? Nos repreender, né? Então estamos aqui para falar sobre isso, para desejar as bênçãos, mas desejar também a repreensão de Deus, né? Aceitar a repreensão de Deus, né? É assim, a maioria das pessoas hoje, principalmente hoje em dia, né, que tem muito crente Nutella por aí, aceita a bênção, mas não aceita a repreensão, né? Entendeu? Quando vem a repreensão já fala que é do diabo, já fala que é profetada, já fala que é falta de sabedoria do irmão que falou, porque muitas vezes não vem pela palavra, que a pessoa não entende, mas alguém fala, né? Entendeu? Deus usa alguém para falar. E aí a pessoa não aceita, a pessoa acha que o outro está falando demais, entendeu? Mas se Deus, se assim, o nosso Pai que nos ama, Ele corrige, entendeu? Ele corrige porque Ele quer ver o filho bem, quer ver o filho fazendo tudo certo, né? Não quer ver o filho na desgraça, né? Então é isso aí. Eu tô aqui hoje pra isso, para cumprimentá-los, para desejá-los uma boa tarde, para desejá-los que todas as bênçãos dos céus estejam sobre nós, né? Sobre nós, incluindo eu também, né? Claro, nós inclui eu também, né? Quem manja de português entende isso. E para desejar também que o amor de Deus abranja a todos, que a repreensão de Deus, para que todos nós nos cheguemos a Ele, abranja também a todos nós, né? Isso é necessário. Eu vou ler aqui em Mateus 5, né? Não vou comentar, só vou ler, tá bom? Às vezes posso ter que comentar algum versículozinho assim, mas eu só vou ler. Tô sem vontade de comentar, tá bom? E esse vídeo aqui não tô gravando para certos comentários, né? O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Que exemplo aí Jesus deu, hein? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Bom, eu disse que não vou fazer comentário nenhum sobre esses versículos, né? Mas lendo esse texto, me veio à cabeça alguns bons exemplos e alguns maus exemplos, né? Que esse já é um comentário meu, mas é assim, não vou citar os maus exemplos nem os bons exemplos, só vou ler aqui para vocês, tá bom? Jesus veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá, só ler até aqui, tá bom? Aí já é outro texto, né? Aqui diz, Jesus veio cumprir a lei. De fato, quando ele viveu ali na região da Galileia, da Judéia, de Israel, ele cumpriu todas as leis dos homens. Ele pagava tributos, ele obedecia aos governantes, entendeu? Ele exortava, mas depois que ele veio, principalmente em Israel, alguns rituais, né, não precisaram mais ser cumpridos, né? Sacrifícios, por exemplo, né? Não precisaram mais ser cumpridos. Por quê? Jesus, depois que ele morreu, depois que ele veio, ainda alguns rituais foram cumpridos, né? Mas depois que ele morreu, que ele deixou a santa palavra dele, que foi entendido que ele fez esse sacrifício por toda a humanidade, né? Que ele já era o sacrifício de Deus pelos homens. Alguns rituais passaram a não ser necessários mais. Então nós somos bem-aventurados, né? Porque nós alcançamos essa graça. Nós viemos bem depois da morte de Jesus, nós viemos bem depois desse santo sacrifício e não precisamos mais fazer os rituais lá que faziam em Israel, né? Que assim, a maioria faz. Depois eu vou gravar só um vídeo para falar desses rituais, né? Falar desses rituais e por que nós não precisamos mais fazer essa ritualística toda, entendeu? Um exemplo de Jesus também é que Jesus não ia em templos, Jesus não ia em igrejas, digamos assim, né? Templos construídos para fins de culto religioso.
ele abominava a religião, abominava o ele abominava o sistema religioso da época, né? Assim como esse sistema de hoje, esse sistema religioso de hoje está corrompido, está vendido ao mercenarismo, na época também não era muito diferente não, né? Entendeu? Só que na época dos apóstolos, as igrejas eram feitas assim, eram reunião de pessoas, né? As igrejas eram reuniões numa casa, né? Então reunia-se e ali formava uma igreja, entendeu? Não era um templo construído, tinha templo sim, mas na maioria das vezes não era um templo construído para que você ia lá, entendeu? Existia templos que você ia lá, existiam templos religiosos, sim, templos que praticavam cultos, né? Em Ageu, no livro de Ageu, mostra o mandamento de Deus para se construir um templo em Israel, né? E o próprio Deus fala que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, e de fato foi assim, entendeu? Mas isso não significa que a gente deve venerar um templo, que a gente tem que ficar preso num templo construído de 4 paredes, né? Digamos assim, porque a igreja somos nós. Jesus sempre enfatizou isso. A igreja somos eu, você, entendeu? Quando estivermos reunidos para prestar um culto ao Senhor, nós somos a igreja, entendeu? E continuamos sendo a igreja individualmente quando dedicamos nossa vida ao Santo Evangelho, né? É isso aí, gente. Bom, não vou falar muito, né? Não tô preparado assim para sei lá, para expressar muita coisa, né? Mas eu acredito que o pouco de coisas boas que falarmos aqui já edifica alguém, já nos edifica, já deixa nosso coração mais leve, né? Desse peso do dia a dia, do peso do pecado, né? Do peso das angústias diárias, né? Estamos aqui, nós temos tem tanta coisa que a gente para falar. Na atual conjuntura podemos falar de política, podemos falar de futebol, podemos falar de sexo, podemos falar de namoro, de casamento, podemos falar de tanta coisa, mas essas coisas aí são irrelevantes frente ao Evangelho, né? O Evangelho é muito mais bom. É importante falar de política? É importante falar de sexo? É importante falar de casamento? Muito importante. É importante, nesse meu canal aqui, nós vamos ter espaço para falar de tudo isso, né? Com uma certa profundidade, com uma certa temática didática, né? É importante falarmos do assunto, mas apresentarmos soluções práticas, apresentarmos explicações, os porquês, né? Respondermos as perguntas que sempre são feitas a respeito de certos assuntos e trazermos assim, biblicamente, como que são vistos esses assuntos na Bíblia, né? Entendeu? E como nós cristãos devemos saber desses assuntos, né? Porque sim, devemos saber desses assuntos seculares, porque nós vivemos aqui no mundo, nós temos que ter cultura, nós temos que ser cultos, né?
Então temos que saber desses assuntos, até para ensinar nossos filhos, não é isso? É isso aí, gente. Então, hoje o vídeo é só disso. Falei, li um trecho da Bíblia aqui. Não falei muita coisa, mas espero que sirva de edificação para nossas vidas, né? Para os nossos momentos, tá bom? Beijo nos corações, deixem likes, deixem comentários, tá bom? E se inscrevam no canal, tá? É um prazer ter vocês comigo. Tchau, beijos.